Olá, boa noite, Carlos Magno. Boa noite a você, boa noite a todos os seguidores, todos aqueles que estão nos acompanhando agora, para a gente discutir um pouquinho sobre o aspecto da pandemia, sobre a economia, sobre a sociedade, não só brasileira, mas mundial. Ai, que bom. Eu separei aqui, Carlos Magno, a nossa equipe da NeoConnect, separou algumas perguntas para você, tá? Então, eu vou começar. Só para retomar aqui com o pessoal que está entrando agora, né? A gente está aqui hoje com o economista Carlos Magno Bittencourt, que é presidente no Conselho Regional de Economia do Paraná, e ele vai contribuir, né, com sua profissão aí para levar informação relevante para todos que estão nos seguindo nesse momento e assistindo essa live. Então, eu vou dirigir a primeira pergunta. Como a pandemia, né, ela está impactando na economia mundial e brasileira? Como que a gente pode ver esse panorama? Observemos que nós somos pegos de surpresa, não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Todos somos pegos de surpresa. E o Brasil não é uma ilha. Todos nós estamos sofrendo esse impacto. Diante de todas as crises que nós tivemos, e as crises recentes, de 1929 para cá, e depois a crise ali de 2008, essa é uma crise que ela é completa. É uma tempestade perfeita, porque ela parou a sociedade como um todo, ela parou a economia, ela encerrou, né, ela fez com que os processos de geração de riqueza, os processos produtivos, eles fossem impactados de forma direta, de forma repentina. Então, de uma hora para outra, caiu sobre o nosso quintal uma tempestade, um temporal que nos trouxe todo esse alarmismo, toda essa preocupação e todo esse pânico e angústia que aflige a todos nós. Uhum. E aí, diante dessa situação, Carlos Magno, qual que vai ser a saída agora, né? A iniciativa privada, a iniciativa do Estado, como é que vai ser? Como que a gente pode analisar esse cenário? Nesse momento, a gente vai resgatar um pouquinho da história e trazemos da ciência econômica o economista britânico John Maynard Keynes, ou seja, a teoria keynesiana. Ele diz que em momentos de crise, principalmente essa agora que nos surpreende, nós precisamos ter uma presença maciça do Estado. Então o Estado comparece agora como um rolo compressor, injetando dinheiro na economia, e esse dinheiro é como se fosse quase que um respirador. Vai trazer oxigênio para a economia, para trazer um acalento para a sociedade, para trazer um acalento para os processos produtivos, de tal maneira que a gente possa sair de forma, claro que cheio de impactado, né? Mas de uma forma que traga menos prejuízos para a sociedade. Uhum. E assim, você como economista, a gente gostaria de saber, né, qual que é a orientação nesse momento para o micro e pequeno empresário? Como que eles podem passar por essa pandemia, né, da melhor forma? Estão havendo várias ações, programas por parte dos governos, os governos na esfera federal, estadual e municipal, a fim de trazer um alívio para o empreendedor brasileiro, principalmente o micro, pequeno e médio empresário. Hoje ele está muito angustiado, ele está apavorado. Como foi pego de surpresa, o caixa dele, que ele trabalha, é um caixa para 15 dias, para 30 dias, ele precisa do capital de giro. Então, o que está sendo injetado agora na economia, por intermédio desses programas do governo, é uma quantia enorme de dinheiro, de reais, a fim de minorar o impacto, de mitigar o impacto. O impacto será grande, tem muita gente que está desesperada, mas nesse momento nós temos que manter a calma. Nós temos que sentar, temos que ver quais são os projetos, quais são as ações, os programas do governo, o que eu posso tirar proveito, uma vez que as taxas de juros são reduzidas. E mesmo que isso gere um impacto no déficit público, mesmo que isso é uma política fiscal, em que o governo vai gastar muito, nesse momento não faz mal que haja esse gasto. O que é importante é segregar também esse gasto, ver quais são os recursos que estão sendo direcionados, canalizados para combatermos essa crise na economia, essa crise econômica, e separado do orçamento que o governo possui. Mas nesse momento, os empresários, os empreendedores, eles têm que ter muita calma, vão ter que conversar com o seu assessor, vão ter que conversar com alguém que orienta ele, que possa orientá-lo, a fim de buscar uma luz
no fim desse túnel. E existem opções, existem saídas. O governo está contribuindo, trazendo uma de programas e ações para mitigar o efeito e impacto sobre os empreendedores. E a gente está vendo, né, também tem a questão, os empreendedores também, né, nessa questão, a gente está falando das pequenas e microempresas, e os empreendedores também nesse momento, né, o que eles podem, qual que é a sugestão para eles, esses empreendedores que, né, tinham muitos aí que estavam iniciando o negócio, o que a gente pode falar aí para os empreendedores nesse sentido, Carlos Magno? Ninguém, o grande empreendedor, por exemplo, não colocou lá no seu planejamento estratégico que no ano de 2020, o início, no primeiro trimestre de 2020, ele seria impactado por uma crise dessas. Então, a questão que a gente enfatiza aqui, que nós ratificamos, é o planejamento, é ele ter calma nesse momento, é ver quais são o empreendedor de forma geral, seja o meio, o microempreendedor individual, até um grande empreendedor, até um grande negócio, ele tem que fazer o planejamento. Quais são as linhas que o governo está oferecendo agora, por intermédio dos programas, das ações, do dinheiro que está sendo liberado, e com uma taxa de juros hoje que está girando em torno de 3,75% ao ano, ou seja, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Sim, tem uma pergunta ali da Bisinella, mas a gente vai anotar e depois a gente retoma. Até estava pedindo, a Inês está aqui do meu lado, está acompanhando, eu pedi para ela anotar isso, né? Mas depois a gente retoma essa questão. Vou seguir aqui o nosso cronograma, né? E assim, para a população em geral, Carlos Magno, a gente vê, né, que o impacto é bem grande também, regional, né, local. O que a população em geral pode contribuir nesse momento, né, para auxiliar a economia local? Nós temos que respeitar as diretrizes emanadas da autoridade, as autoridades de saúde. Eles estão enfatizando essa questão da quarentena. Então, nós temos que ter, nesse momento, esse isolamento horizontal. E lembrando que o isolamento, ele não é um isolamento social, mas um isolamento físico. Porque nós mantemos dentro do nosso núcleo familiar as pessoas reunidas, a família reunida. Não é? E isso está sendo importante nesse momento. Nós estamos revendo vários conceitos. Mas as pessoas devem, a população deve colaborar com essas, então, diretrizes emanadas pelas autoridades de saúde e também fazer o seu planejamento. Né? O planejamento em relação às pessoas, aos indivíduos, às famílias, o seu orçamento, o seu planejamento financeiro, como ela tem que cuidar disso, ela tem que se debruçar sobre o seu orçamento, ver o que ela pode cortar nesse momento e fazer um ajuste. Né? Todos estão fazendo ajuste, o governo está fazendo ajuste, as empresas estão fazendo ajuste, e nós, enquanto população, nós, enquanto indivíduos, cidadãs e cidadãos, nós temos que fazer, nesse momento, também colocar a mão na consciência, né? e também ficar tranquilo. Para cada momento há uma situação, nesse momento, essa situação que nós estamos enfrentando, e nós vamos passar por esse momento. Tá bom. Eu vou falar, só me apresentar de novo, porque muita gente entrou, né, Carlos Magno? Vou apresentar você de novo, né? Eu sou Fabiana Lima, integro o time da Anel Connection. Nós estamos conversando com o economista, presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná, Carlos Magno Bittencourt. Nós estamos aqui falando, né, sobre os desafios econômicos nesse tempo de pandemia, né, de coronavírus. Então, a gente está fazendo algumas perguntas. Estamos anotando também outras, eu vi aqui, até anotei aqui também, uma outra pergunta, depois a gente vai retomar, que é da GCM Júnior 02. Daqui a pouco a gente retoma essa questão também. E vamos continuar aqui as nossas perguntas. Uma outra questão, só, Carlos Magno, que eu acho pertinente, que da população em geral também, é legal, né, esse incentivo de comprar ali na mercearia, né, na quitandinha da esquina, você acabar fomentando esses pequenos negócios para ajudar também a sua comunidade, né? Isso, nós temos dois termos, duas palavras, que é valorizar e é priorizar. Valorizar, o empresário brasileiro já é valorizado. Para mim, ele deveria ganhar todo dia o prêmio equilibrista, porque ser empresário, ser empreendedor, empresário nesse Brasil não é fácil. Então, ele já é valorizado. O que nós temos que fazer nesse momento é priorizar o nosso consumo junto a esse pequeno comércio. Aquele que está nos arredores de nossa residência.
Então, a panificadora, o açougue, a farmácia, o mercado pequeno, vamos priorizar, vamos fazer as compras ali. Porque a partir do momento que nós colocamos o nosso dinheiro ali, esse dinheiro começa a girar. Esse dinheiro, o farmacêutico, o panificador, pega esse dinheiro, vai pagar o fornecedor dele, o fornecedor vai pagar também os fornecedores dele, e nós entramos na cadeia produtiva. É o recurso financeiro, é o dinheiro circulando na economia. Isso é o gás, esse é o oxigênio agora, que faz com que a economia não perca todo o seu tino, todo o seu estímulo para gerar riqueza. É verdade. Então, a próxima pergunta é voltada assim, para a tecnologia, né? Como que a tecnologia está sendo aliada nesse momento, né? Com vários colaboradores trabalhando via home office, e como é possível aproveitar as oportunidades deste momento, né, Carlos Magno? Em todos os momentos nós temos as ameaças e nós temos as oportunidades, temos os pontos positivos, os pontos negativos, que é a análise SWOT. A partir, né, desse momento, o que está acontecendo, todos nós somos surpreendidos de uma hora para outra com a pandemia, com o Covid-19, com o coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos a tirar recursos, a descobrir essas tecnologias. Elas estiveram aí, são recentes, elas estiveram aí, elas estão aí, essas tecnologias, e nós passamos a tirar proveito. Vida esse momento agora, nós fazemos essa live, estamos nos comunicando com várias pessoas, vários seguidores que estão nos acompanhando. É uma tecnologia existente, então graças a essas TICs, essas tecnologias da informação e da comunicação, nós podemos aproximar as pessoas. Aí o home office é outra grande oportunidade que houve, e com certeza nós vamos sair dos escombros, nós vamos ressurgir dessas cinzas, com a certeza de que muitas empresas, muitos empreendedores, muitas pessoas visionárias, elas mudarão seu modo, talvez reduzam a sua estrutura física e vão valorizar o seu colaborador que está em casa, aquele que está prestando o seu serviço de casa. Com isso ele está reduzindo as estruturas, a estrutura física, está reduzindo as despesas, isso vai também trazer ganho para ele. Há condições de ele cortar algumas despesas que estão no seu planejamento financeiro, que vão trazer também um alívio nos negócios dele. É verdade. E assim, voltando para a questão das finanças, né? Sejam das famílias, dos indivíduos, das empresas, né? Muitas pessoas estão com dificuldade neste momento para realizar os pagamentos, Carlos Magno. Como que a gente poderia orientá-los, né? Essas três frentes, tanto as famílias, os indivíduos e as empresas, né? Isso. Nós temos, então deve ter que postergar. O próprio governo, nas esferas municipal, estadual e federal, já está postergando o pagamento de alguns tributos, o recolhimento de alguns tributos, que são os impostos, taxas e contribuições. Então, isso também já traz um alívio para as empresas. Então, as empresas têm que se replanejar. É importante elas negociarem, elas conversarem com a sua equipe do financeiro para ver o que pode ser feito. Em relação às pessoas que têm o seu orçamento individual, moram sozinhas, ou orçamento familiar, também elas têm que se replanejar. Houve essa interrupção, muitos receberam salário agora, ainda conseguiram receber o salário, mas tem as oportunidades, alguém tem uma reserva de caixa e consegue sobreviver um pouco mais. Muitas pessoas estão buscando alternativas, opções para ter uma renda a mais nesse momento, né? Ou uma renda que foi perdida e vai criar uma nova renda, uma nova remuneração, e aí vai ter que fazer os cortes necessários. De novo, nós vamos enfatizar que nós estamos num momento de economia de guerra. Economia de guerra por parte do governo, por parte das empresas e por parte de nós, enquanto consumidores, enquanto indivíduos, seja, né, o orçamento doméstico, familiar, ou orçamento individual. E lembrando, se puder pagar as contas, pague as suas contas agora. Se você tem o teu dinheiro lá, pague. E principalmente em e compre, né? Também ratificamos, compre, adquira os produtos, consuma daqueles que estão nos arredores da tua casa, porque assim nós fazemos o fluxo de riqueza girar. Uhum. Legal. Opa. Travou aí?
Vamos ver se retoma. Oi, Carlos Magno, tá me ouvindo? Oi, estou aqui. Estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, estou aqui. Então tá. Eu vou ler aqui uma pergunta da Bisinella, do Bisinello, desculpa. Considerando a possibilidade de organizações internacionais mudarem com grande relevância suas diretrizes, em que haja uma nova onda global de gestão. Considera a possibilidade de organizações internacionais mudarem com grande relevância suas diretrizes, em que haja uma nova onda global de gestão? Bisinella, só não em nível global, mas tudo agora mudará. Houve uma quebra de paradigma. Nós vamos rever todo o nosso estilo, o nosso ritmo de vida, o ritmo de vida pessoal nosso, a das empresas, a gestão das empresas. Tá ouvindo isso? Parece que caiu. Oi, Carlos Magno. Para mim teve uma interrupção aqui. Certo. Eu não sei se deu para ouvir. Um momentinho, Inês, você conseguiu ouvir? Você pode, por gentileza, repetir essa questão? Você está me ouvindo Posso repetir. bem? Ah, tá. Tá tendo mensagem ali que não deu para ouvir, sabe, Carlos Magno? Melhor repetir. Sim. Então, tá tendo bastante ruptura. Agora ficou bom. Agora eu tô te vendo e tô te ouvindo. Pode repetir, Ok. por favor, Carlos Magno? Vou repetir, então. Então, respondendo, né? Haverá uma grande transformação. Isso. Haverá uma grande transformação em todas as organizações. Vai mudar o nosso ritmo, o nosso estilo de vida, não só nós como cidadãos, mas também para as empresas, e nós vamos sair desses escombros, dessas cinzas, com um novo modelo. Houve uma quebra do paradigma, e principalmente a gestão será transformada. E as palavras de ordem serão a solidariedade e também a colaboração. Que bom, é verdade. A gente já tem visto muito, né? Algumas pessoas que estão trabalhando home office já estão comentando, falar, nossa, a produtividade é boa, é legal. Então, é realmente um novo estilo que o mundo está vendo seguir, né? Sim, trouxe um impacto também, né? Houve uma quebra de paradigma. As empresas experimentando esse modelo, as pessoas, os colaboradores das empresas experimentando esse modelo. Quem imaginaria que nós estaríamos agora fazendo várias lives usando essa de globalização? As únicas fronteiras que existem hoje que permanecem são as fronteiras geográficas. Até teve uma pessoa que comentou aqui, né, que empreendedores e microempresários, né, a ACP acaba de publicar uma nota que vai, né, que vai afrouxar o comércio, né, e vai retornar o trabalho. O que você pode comentar sobre isso? Eu li a nota já, o Camilo Tormino, presidente da Associação Comercial Paraná, está sendo divulgado nas redes que haverá um horário diferenciado das 10 às 16 horas, para que não haja um tumulto, né, uma aglomeração de pessoas nos terminais, no momento do transporte ali, e os empresários vão trabalhar com 50% da sua capacidade. Então, vai diminuir a quantidade de funcionários e colaboradores a fim de atender a clientela. Então, de forma lenta, de forma organizada, a Associação Comercial do Paraná está recomendando para que os empresários retomem suas atividades a partir de segunda-feira. Mas, claro, que isso vai caber a cada empresário
ele vai ter essa prerrogativa de optar ou não por essa recomendação. Uhum. E é de uma forma segura, eu acredito que vão tomar todas as medidas necessárias de segurança também, né, Carlos Magno, para retomar a atividade, né? Sim, isso é essencial. Uhum. Proporcionar segurança para o seu colaborador e também para o cliente. Muitos empresários já estão fazendo isso, né? Nós temos percebido aí que aqueles serviços essenciais estão trabalhando com esse cuidado, estão tomando esses cuidados. Uhum. E a gente vê, assim, que está tendo bastante crédito também, né? As pessoas estão buscando, né? E o que você, como economista, tem a dizer sobre isso, né? As pessoas, nesse momento, né, irem atrás dessas questões, assim, de crédito, de financiamento. Isso. As ações do governo, eles primeiro atingem as classes menos favorecidas, com o auxílio emergencial de R$600 por 3 meses, em 45 dias será injetado o equivalente a 98 bilhões de reais, então é uma ação do governo federal. Em nível estadual e nível municipal, nós estamos vendo a prorrogação do pagamento de tributos, as linhas de crédito por conta dos bancos da Fomento Paraná, do BRDE, para os empresários, com taxas de juros reduzidas, claro que com uma análise criteriosa do risco nesse momento, é fundamental isso, mas há sim essa oxigenação da economia com essas linhas de crédito. O que o empresário tem que fazer é planejar, trabalhar com a sua área financeira e ver como que ele vai obter esses recursos, quando ele vai pagar, são prazos de carência que variam de 6, 7 meses aí, de acordo com a linha de crédito que vai pegar, atingindo o microempreendedor individual, né, atingindo o micro, pequeno e médio empresário. Uhum. Muito legal, muito bom. Então, a gente sabe que o Conselho tem, né, um canal de comunicação. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa ação que o Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Paraná, onde o Carlos Magno Bittencourt é o presidente, comentar um pouquinho dessa ação, como que está sendo, né? E até para os nossos seguidores aqui que estão nos assistindo, se quiserem ir mais a fundo também nessa questão de dúvidas, né, poder entrar em contato, né, Carlos Magno? Nós, nesse momento de angústia, de desespero de muitas pessoas, de muitos empresários, a forma que nós tivemos de colaborar com a sociedade é lançando um programa de voluntariado. Nós fizemos um tema de adesão em que nós temos 78, convidamos os economistas do Paraná, e 78 economistas atenderam a esse chamamento, essa conclamação, de colaborarem no esclarecimento de dúvidas. Então, nós criamos um e-mail lá que é duvidaseconomia@corecompr.gov.br, em que as pessoas, os empresários podem passar as suas dúvidas, podem escrever suas dúvidas lá, e nós temos 78 economistas no Paraná inteiro, até de São Paulo, que estão colaborando, estão respondendo. Então aproveite esse canal. Nós temos uma elite de economistas no Paraná, nós temos expertises, e nós vamos sempre dar o direcionamento, o encaminhamento da sua dúvida para aquele economista que é especialista naquela área da sua dúvida. Uhum. E ainda, quem tiver, né, aí alguma pergunta para o Carlos Magno, a gente ainda está aqui disponível para respondê-las, né, Carlos Magno? Estamos disponíveis aqui. Estamos quase, na verdade, chegando, né, aí a finalização da nossa live, né? Mas eu queria saber, Carlos Magno, qual que é a sua mensagem enquanto economista, né, diante de todas essas questões, né? Eu queria saber o que você pode, né, nos deixar aí uma mensagem, né, para todos. Sim. Nós, como brasileiros, nós somos frutos de uma miscigenação. O Brasil é um território continental, nós temos várias etnias e nós somos filhos de etnias que passaram por grandes crises no mundo. Então, nós somos descendentes de alemães, italianos, poloneses, ucranianos, toda essa gama de etnias que vieram para o Brasil. E nesse momento, como nós somos frutos, nós somos vitoriosos, porque eles enfrentaram essa crise e eles conseguiram, os nossos antepassados conseguiram chegar onde eles chegaram, e nós estamos aqui hoje, uma crise sempre tem 3 coisas, né? A primeira, ela tem uma data para acabar, ela gera novas oportunidades e também ela gera ensinamentos para a nossa vida. E uma palavra, tem uma frase muito legal que eu gosto, que diz: aprendi com o tempo a esperar, porque quando tive pressa, fiz tudo errado. E a outra, muito conhecida, a canção Tocando em Frente, do Almir Sater,
e do Renato Teixeira, que diz: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Talvez seja o momento de chorar, talvez seja, mas calma. A gente sempre brinca, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Nesse momento, enquanto alguns choram, outros vendem máscaras. É o que está acontecendo no momento. Mas nós temos que ter esperança, temos que ter fé, que nós somos maiores que a crise. O Brasil, pela sua cultura, pelo seu povo, um povo laboroso, um povo criativo, com certeza conseguirá superar essa crise de uma forma em que nós venhamos a ganhar muitas experiências e teremos vitórias ao final. Carlos Magno, nós temos aqui uma jornalista, a Magaleia. Oi, Magaleia, perguntando, lembra dela? Claro, a Magaleia Mazotti, lá, muito querida, nossa Magaleia lá. Então, professor, na sua avaliação, quais os processos que mais serão acelerados por conta da quarentena? Nesse momento, nós temos visto que muitos empresários se reinventaram, nós temos observado que aqueles empresários do ramo em que, principalmente o ramo de gastronomia, eles conseguiram se reinventar a partir das entregas, as entregas em domicílio. Outros setores que vão se recuperar são aqueles que vão ter uma grande ajuda do governo, a injeção de recursos do governo para resgatar, para fazer com que eles retomem as suas atividades. O que a gente pode responder que algum que seja um pouquinho mais lento seja da indústria da aviação, a indústria tanto da construção de aviões, como também o setor de aviação, de transporte aéreo e também de turismo. Talvez esse demore um pouquinho mais, principalmente por causa da quarentena, o cuidado que as pessoas vão tomar ainda, né? Estarão receosas. Mas muitos setores, muitos segmentos da economia e os pequenos, os médios empresários, os micros, eles têm que acreditar. Eles têm que acreditar porque as linhas de crédito que estão surgindo vão trazer um ânimo, vão trazer um estímulo para a economia. Então, nós temos que observar, ver quais são as linhas apropriadas para o seu negócio e ele contrair essas linhas de crédito para fazer frente aos seus compromissos. É verdade. É bem isso mesmo, Carlos Magno. Nós temos aqui uma mensagem da Regis Arruda. Tem que olhar para frente, lucidez e enxergar as oportunidades. É isso mesmo, né, Carlos Magno? A gente agora tem que tirar o melhor dessa crise, né? A gente tentar absorver das melhores formas, né? Temos que tirar as oportunidades, nós vamos aprender com isso, né? Lembrando que nós estamos com um avião com duas turbinas. Uma turbina nesse momento é a saúde e outra é a economia. Como que nós vamos compatibilizar ambas? Nós temos que nos cuidar da nossa saúde. Nós, tendo vida, nós conseguimos enfrentar os grandes obstáculos, os grandes óbices da vida. A Magaleia comentou ainda aqui, os negócios com saúde saem fortalecidos? Saem fortalecidos, há um reconhecimento da classe profissional, e aqui também a nossa consideração a toda a equipe da área médica, o segmento de saúde, né? Os médicos, enfermeiros, a retaguarda, que estão no fronte nesse momento, né? Estão lá na batalha, estão nessa guerra que nós estamos enfrentando. E claro que haverá uma valorização ainda maior deles, cuidados maiores com eles, e eles serão valorizados com certeza. Que maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta, né? A gente está vendo aqui várias pessoas, Mish Bittencourt dizendo oi para o tio Carlos Magno, Raquel Punk. Desculpa, pessoal, eu não tive muito tempo assim para ficar olhando e dando oi, porque eu não queria interromper a explanação do Carlos Magno. Mas, né, eu espero que todos tenham gostado, né? Uma pergunta, Carlos Magno. Marcos, CWB 61. O setor de eventos, shows e entretenimento também estão muito lentos, ele comentou. A gente, né, vê isso também, né? Sim, estão muito lentos e percebam que também está havendo uma reinvenção. Muitos artistas nesse momento também estão prestando sua solidariedade, fazendo shows online, e as pessoas podem pagar esse show em forma de recursos, transferência de recursos, que esses recursos serão doados para as entidades que estão precisando de dinheiro agora, né? É uma reinvenção. E alguns também estão fazendo shows agora, se assiste o show online e paga depois. Então, esse setor também, pela aglomeração de pessoas,
infelizmente, é um dos setores que está sendo impactado. É difícil a gente dizer qual setor que não está sendo impactado. Nenhum setor, nesse momento, é uma ilha. Fica difícil. É verdade. Nós temos aqui o Sérgio Lopes, lá da UniOeste, falando parabéns, NeoConnection, pela iniciativa, ao presidente Carlos Magno pelas ponderadas análises. Obrigado. Um abraço para o Sérgio. Um abraço para o Sérgio, nosso conselheiro lá de Cascavel. A Lessa, doutora Aventura, né? O Covid-19 pode aumentar as ações trabalhistas posteriormente? É a dúvida da Lessa Andra Ventura. Sim, nós temos visto que haverá muitos conflitos. Alguns empresários eles foram talvez muito ávidos no momento de fazer o desligamento de seus colaboradores, e também lembrando que esses empresários que fizeram desligamento não terão acesso às linhas especiais de crédito para as empresas. Então também haverá aí um processo significativo de ações trabalhistas, e os nossos causídicos, os nossos advogados trabalhistas aí aumentarão, ampliarão as suas carteiras aí diante desse fato agora da Covid-19. Legal. Josiele França, saudades das suas aulas, professor. O Amarildo, quando vai voltar o futebol? A Magaleia agradeceu, obrigado pelas respostas. PR Ronaldo Santos, 2017, boa noite, Carlos. A Vicky Beach, saindo um pouco do foco, quais são as expectativas para a Páscoa desse ano? Terá um impacto por conta da pandemia? Sim, respondendo a Vicky Beach, dando um abraço para o Amarildo, para a França lá, né? Só lembrando que nós fomos pegos em cima da hora, em cima do momento da sazonalidade, de uma das datas mais importantes da economia, que é a Páscoa. Aí os empresários que estão vendendo chocolates foram pegos de surpresa. Interessante que uma grande empresa de chocolates do Brasil está também fazendo a distribuição via outras lojas, como as lojas de grandes departamentos. É uma saída também, uma reinvenção que houve. Mas esse setor foi pego em cima da hora, em cima do lance. Esses chocolates já foram produzidos há muito tempo e agora era o momento de fazer né, a distribuição, a venda desses chocolates, esses produtos da Páscoa. Porque a nossa Páscoa vai ser fechada, né? Não vai ter aglomeração, não vai ter reunião. É verdade, Carlos Magno. O Marcelo Andrioli, 21, aqui, está perguntando: qual a sua opinião para a economia daqui para frente nas indústrias paranaenses? O G7, que é o grupo dos 7 grandes segmentos da economia paranaense, estão junto ao governo do estado, franqueando também as linhas de crédito especiais, a postergação do pagamento de tributos, e nós temos que visualizar que a indústria paranaense ela tem um diferencial, né? O Paraná, com certeza, será um dos primeiros estados a sair dessa crise, por causa do perfil que nós temos do gestor paranaense e o perfil que nós temos do trabalhador paranaense, e também do modelo de gestão. Então, com certeza, Marcelo, é previsível que a indústria paranaense passe por essa situação, mas que se recupere e retome suas atividades no menor espaço de tempo possível. Uhum. E a Maria Almeida, né, faz parte da nossa equipe NeoConnection, pergunta: Dia das Mães também será impactado? É a segunda melhor data do comércio. Primeiro é Natal e segunda é o Dia das Mães. Como o Dia das Mães será em maio, né, nós tivemos uma data muito importante no mês de abril, que é a Páscoa, e logo em seguida o Dia das Mães também será impactado, porque os recursos estão escassos, né? O orçamento das famílias encolheu. E aí as pessoas vão ter que, as famílias, os consumidores, terão que fazer um ajuste, uma acomodação no seu orçamento. Uhum. Então... Mas acho que a Maria Garcia, acho que o mais importante é nós comemorarmos o Dia das Mães tendo a nossa mãe viva ao nosso lado, né? Esse talvez seja o maior presente. É verdade. A presença, né, Carlos Magno, que agora, né, fique não o presente, mas a presença, né? Passando por esse momento, a gente tem que valorizar mais a vida, né? Então, temos que valorizar. Esse é o momento mesmo, né? Mas, Carlos Magno, agradecemos imensamente a sua contribuição aqui, né? Foi muito válida.
Fica aí também a dica para os seguidores que estão acompanhando, que querem tirar dúvidas econômicas. O Conselho Regional de Economia do Paraná está com um canal de comunicação, duvidaseconômicas@corecompr.gov.br. Qualquer dúvida, desculpa, .gov.br? Duvidaseconomia@corecompr.gov.br. Desculpa. Correto. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato. Tem uma rede de economistas que estão fazendo uma ação voluntária, né? E vão estar lá disponíveis, né, Carlos Magno, para tirar a dúvida de todos, né? Muito obrigada a todos os seguidores, né? Eu agradeço imensamente em nome de toda a nossa equipe NeoConnection. Ok? Muito obrigada. Um forte abraço, Carlos Magno. Boa noite. Obrigado, boa noite a vocês. Obrigado pela organização do evento. Um abraço a todos os seguidores e uma feliz Páscoa para todos nós. Vamos renovar nossa fé e nossa esperança nessa Páscoa agora. Esse é o momento. Obrigado. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Carlos Magno.